Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem, vamos iniciar hoje, né, dia 27, nossa terceira aula sobre o CPC, né, o novo CPC. Nós paramos na aula número 2, a qual eu indico que vocês acessem e assistam para não perder a solução de continuidade da nossa exposição. Nós paramos no artigo 11 do novo CPC. E agora nós vamos partir para o estudo do artigo 12 ao artigo 15 do novo CPC, para tentarmos finalizar essa parte introdutória do diploma adjetivo, né? É uma linguagem jurídica que vocês devem assimilar, porque às vezes cai na prova assim. Então, vocês aprenderem essa linguagem adjetiva, essa linguagem técnica, é importante para vocês reconhecerem nas questões o que o examinador está pedindo. Perfeito? Então, código adjetivo quer dizer Código de Processo Civil, Código Adjetivo Civil, Código Adjetivo Penal, quer dizer, Código de Processo Penal é Código Adjetivo Penal. Código de Processo Civil, quer dizer, Código Adjetivo Civil, quer dizer, Código de Processo Civil, certo? Porque o direito adjetivo é aquele direito que é utilizado para definir as normas que nós chamamos de normas processuais, certo? Não é o direito substantivo, que é o que está no Código Penal, por exemplo, definindo os crimes e as penas, ou no Código Civil, né, definindo as relações jurídicas que acontecem entre particulares e que ambos não são objetos do nosso curso. Mas quando vocês ouvirem a expressão Código Adjetivo Civil, quer dizer Código de Processo Civil. Ao longo das exposições, eu vou trazendo essas nomenclaturas para ver se vocês conseguem assimilar essa linguagem técnica e, com isso, reconhecerem nas questões o que o examinador, de fato, deseja que vocês mostrem o seu conhecimento. Bom, então vou iniciar aqui a exposição, a nossa exposição, vou compartilhar com vocês a nossa tela de aula e pedir a vocês que nos acompanhem por aí, tá certo? Então, nós temos parado no artigo 11. E eu lembro a vocês, retomando aulas passadas, que uma das coisas que fez acontecer essa reforma no processo civil brasileiro foi a necessidade de uma resposta mais célere, né? Isso é um dos princípios que foi, inclusive, incluído na Constituição, através da emenda 45. E nesse sentido ainda, de garantir uma resposta mais célere à atividade jurisdicional, né, ao cidadão, garantir uma resposta mais célere ao cidadão, promover na atividade jurisdicional um dever de respostas céleres, o CPC trouxe, no artigo 12, um comando que visa garantir o julgamento cronológico, na ordem cronológica de processos que estão prontos para decisão, né? Para evitar que processos mais antigos fiquem sem decisão, enquanto processos mais novos, mais recentes, tenham decisões judiciais já proferidas. Então, a intenção do legislador foi evitar que houvesse uma grande discricionariedade, por que não dizer arbitrariedade dos juízes na hora de promover as suas sentenças, ou seus acórdãos, ou mesmo sentenças e acórdãos ou decisões, né, no sentido mais amplo da palavra, escolher qual processo vai julgar e não levar em conta a ordem cronológica de chegada desses processos, de modo que os mais antigos sejam decididos de forma primeira em relação aos mais recentes, certo? Isso está expresso no Código de Processo Civil, no artigo 12, conforme nós conseguimos ler aqui, ó. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo, certo? Esse comando, ele não é um comando obrigatório, a gente percebe aqui o advérbio preferencialmente, né? Mas o objetivo é garantir que os processos mais antigos sejam julgados primeiramente, antes dos processos mais recentes, para garantir aqueles que já estão há muito tempo esperando um provimento judicial, que eles tenham essa resposta, né? Enquanto que outros que ingressaram no Poder Judiciário posteriormente a eles não têm uma resposta mais rápida do que a deles. Essa é um princípio até do processo civil, né? Garantir, porque isso reflete uma ideia de isonomia, de tratamento igualitário entre as pessoas que procuram o Poder Judiciário. Tá certo? Então, o legislador impôs ao juiz e aos tribunais dar preferência
ao julgamento dos processos mais antigos, obedecendo-se à ordem cronológica de conclusão, certo? Porque o que é conclusão para vocês irem se ambientando? Após o processo ter tramitado por completo, né? Ter chegado à petição inicial, depois a contestação, depois a tentativa de conciliação, depois a instrução probatória, o processo, quando fica redondo, com todas as provas produzidas, as partes apresentam alegações finais, normalmente, e vai concluso ao juiz para ele proferir sentença, ou então concluso ao gabinete do desembargador para que ele profira o voto dele e coloque na pauta de julgamento para o tribunal julgar, né? Através de um acordo, já que no caso de um tribunal, o julgamento é feito por órgão colegiado, ou seja, uma turma, né? Tá certo? Ou uma câmara. Já estou introduzindo para vocês alguns conceitos para aqueles que não são familiarizados com a linguagem jurídica. Então, essa obediência à ordem cronológica visa atender, portanto, o princípio da isonomia, né, e de uma resposta séria àqueles processos mais antigos. Espero que eu tenha sido claro com os amigos. Em seguida, nós temos o artigo 1º que diz o seguinte, ó: a lista dos processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores, de modo a evitar que haja uma burla, né, nessa priorização dos processos, né? Então, essa lista é pública dos processos que estão concluídos para julgamento, porque aí a população pode fiscalizar a atividade judicional e verificar se ela está sendo prestada de forma adequada, de forma a obedecer esse princípio de isonomia, né, entre aqueles que procuram o judiciário e de celeridade, e que se deve julgar primeiro os processos mais antigos, certo? Dito isso, essa é a regra, né? Aí o parágrafo 2º vem trazer algumas exceções a essa regra, que diz que não estão, que estão excluídos da regra do caput, ou seja, da regra da cabeça do artigo, qual seja essa regra, de que devem ser julgados preferencialmente os processos por ordem de chegada cronológica, né? Esse parágrafo 2º traz as exceções. Que seriam as exceções? Quais seriam essas exceções? As sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Ou seja, às vezes o processo tem uma complexidade menor e o processo civil encerra-se na audiência, já assim que acaba a instrução probatória, as partes podem apresentar as alegações finais e o juiz decidir em audiência, para que daquela audiência já saiam as partes com a sua sentença, certo? Então, nesse momento, esse tipo de processo, que tem esse nível de simplicidade, que permite que o magistrado decida oralmente, em audiência, esse processo não precisa esperar a regra da ordem cronológica. Também as sentenças homologatórias de acordo, ou seja, quando as partes chegam a um acordo, o juiz dá uma sentença homologando aquele acordo, né? Dando, diríamos, juridicidade àquele acordo a ponto de torná-lo um título executivo judicial, caso uma das partes descumpra o acordo, que aí a outra parte não vai mais precisar entrar com ação judicial, vai apenas entrar com ação de execução para cobrar o cumprimento daquele acordo que não foi cumprido e que tinha sido homologado em juízo, tá bom? Então, isso é um processo mais célere. Então, essas decisões também não são obrigatórias de seguirem a ordem cronológica. E também aquelas decisões em que há improcedência liminar do pedido. Nós até já fizemos questões nesse sentido, que há processos em que o magistrado, quando recebe a petição inicial, ele já consegue detectar, por exemplo, uma prescrição, que é uma situação que permite o julgamento liminar do pedido pela improcedência do pedido do réu, ou então, aliás, do autor. Ou então o autor faz um pedido cujas teses das cortes superiores não coadunam-se com aquele pedido do autor. Ele tenta levantar de novo aquilo, para que o juiz aprecie novamente, tese que já está firmada nos tribunais superiores. Nesse sentido, o juiz pode julgar improcedente, liminarmente, o pedido do autor. Então, nesse tipo de processo, também é possível não se seguir a ordem cronológica de chegada dos processos. É uma exceção à regra de que se devem primeiro julgar os processos mais antigos, certo? O julgamento do processo em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Às vezes, os processos chegam ao magistrado julgar, na vara, né, na sessão judiciária, e são suspensos, para esperar a decisão definitiva do Supremo ou do STJ numa situação de casos repetitivos.
E aí, depois que essa decisão é tomada pelo STF ou STJ, os juízes reorganizam esses processos em blocos para aplicar a tese que foi firmada, né, pelo Tribunal Superior e dar uma solução, diríamos, em bloco, né, em massa daqueles processos. Então, nesses casos, também não há necessidade de julgamento, de obediência da cronologia de chegada do processo. O terceiro inciso fala, ó, o julgamento de recursos repetitivos ou incidente de resolução de demandas repetitivas. A mesma ideia do inciso 2, certo? Aplicação de teses que foram fixadas pela Corte Superior, em que você organiza vários recursos repetitivos para aplicar a tese jurídica firmada pelas Cortes Superiores, tentando uniformizar o entendimento jurisprudencial, certo? Inciso 4, as decisões proferidas com base no artigo 485 e 932, né? É possível que o juiz profira decisões sem julgamento do mérito, é o que diz o artigo 485. Ou então que o desembargador, ao receber um processo de competência originária ou um recurso, proceda a decisões interlocutórias, certo? Resolvendo questões incidentes no processo que também está no tribunal. Essas decisões não precisam também obedecer à ordem cronológica de chegada dos processos, certo? É uma exceção ao caput. Também o julgamento dos embargos de declaração são uma exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 12, certo? O que são embargos de declaração, professor? Vocês não estudaram ainda, nem eu apresentei para vocês. Eu vou só apresentar de forma bastante em passando. Os embargos de declaração é uma forma de recurso em que a pessoa que recebeu a decisão contrária ao seu interesse percebeu alguma obscuridade, alguma contradição na sentença. Ele precisa que o juiz esclareça o que ele quer dizer na sentença. Porque às vezes a sentença tem uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição. E aí ele usa um recurso chamado embargo de declaração, certo? E esses embargos de declaração não precisam aguardar seguir a ordem cronológica de julgamento prevista no caput, certo? Então, eu espero que até agora os amigos estejam acompanhando aí. Eu estou aqui tentando seguir uma sequência, certo? E trazendo alguns conceitos que vocês precisaram aprender para solucionar as questões de concurso que vocês vão fazer, tá bom? Então, continuando de onde nós estávamos, outra decisão que também não precisa seguir a ordem cronológica de chegada, né, de conclusão, são os julgamentos dos agravos internos, né? E também é um recurso que se dá no âmbito dos tribunais, o qual não cabe me dedicar agora detalhadamente, porque isso nós vamos ver um pouco mais na frente, mas fixem, não estão incluídos, né, na ordem de julgamento cronológica imposta pelo artigo 12, o julgamento de agravos internos, que nós vamos apresentar quando estivermos tratando com mais detalhe dos recursos, certo? Além disso, continua o inciso 7. Não estão, aliás, estão excluídos da regra do caput, ou seja, a regra de julgamento conforme ordem cronológica do processo, aqueles que prevêem preferências legais e metas estabelecidas pelo CNJ. É outra obrigatoriedade, aliás, é outra exceção que nós temos em relação à obrigatoriedade de julgar conforme a ordem cronológica de conclusão dos atos. Outros processos também que são excetuados, né, os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que têm competência penal. Esses processos não precisam acompanhar a ordem cronológica de conclusão, porque cada processo penal é uma história. Os processos penais são bastante complexos, possuem uma produção probatória complexa, você está tratando com a liberdade das pessoas. Então, se aquele indivíduo não tiver aquele processo dele julgado rapidamente, em uma vara que acumule processos criminais e processos civis, esses processos criminais poderão estar cerceando a liberdade, que é um direito fundamental do indivíduo. Então, os processos criminais não ingressam nessa ordem cronológica de julgamento, apenas os processos de natureza civil, certo? E o inciso 9 diz a última situação em que não se precisa obedecer à ordem cronológica de julgamento, que diz que é a causa que exige urgência no julgamento. Assim é conhecida a decisão por decisão fundamental. Então,
há situações em que o próprio magistrado reconhece a necessidade de julgar rapidamente aquele processo e furar a fila, diríamos assim, né? E não atender à ordem cronológica de conclusão, pela natureza do processo que está em suas mãos, pela natureza do direito que está sendo debatido no processo que está em suas mãos. E aí, nesse sentido, o juiz, de forma fundamentada, poderá fazer com que esse processo, proferir sentença e julgamento nesse processo de forma mais rápida, mais célere, em relação aos demais que chegaram antecipadamente, certo? Mas isso são exceções à regra. 9 exceções à regra de que os processos devem ser julgados de acordo com a ordem cronológica de conclusão, ou seja, a ordem cronológica que chegaram para o magistrado decidir. Deve-se partir do julgamento dos processos mais antigos para o julgamento dos processos mais recentes. Essa é a ideia do legislador. Bom, para que eu tenha sido claro aí com vocês. Parágrafo 3º. Após a elaboração da lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Às vezes, o magistrado recebe processos que têm preferências legais, processos quando tem, por exemplo, idosos, né, pessoas protegidas por Estatuto do Idoso, então, processos em que se envolve a liberdade das pessoas, processos que envolvem crianças, incapazes, são processos que a legislação dá preferência de julgamento. Então, se esses processos chegam, mesmo que cheguem após, mesmo que cheguem de forma mais recente ao magistrado para julgamento, ou seja, mesmo que não obedeçam à ordem cronológica, eles terão preferências. E se houver vários processos que tenham chegado e estejam nesta ordem de preferência, que tenham a mesma hierarquia de preferência, aí deverá se respeitar a ordem cronológica entre esses. Certo? É isso que esse parágrafo 3º está traduzindo aí para vocês. Beleza? O parágrafo 4º diz o seguinte: após a inclusão do processo na lista de ditato, parágrafo 1º, ou seja, os processos deverão ser julgados de forma obedecendo a ordem cronológica, o requerimento formulado que não altera a ordem cronológica da decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligências. Então, às vezes, meus amigos, o processo chegou para o juiz julgar. E antes de o juiz proferir a decisão, seguindo a ordem cronológica, a parte peticiona no processo pedindo, por exemplo, a produção de uma nova prova, ou então peticionando, por exemplo, para que o processo tenha o juiz determine uma realização de uma diligência nova, um fato novo surgiu. E aí, depois que esse processo tiver sido colocado na lista que trata da ordem preferencial de processos, se esse pedido chegar para o magistrado, pedindo uma diligência ou solicitando a reabertura da instrução para a produção de uma nova prova, esse processo não vai alterar a ordem cronológica de julgamento do processo. Certo? É o parágrafo 4º, esclarecendo aí, dando uma ordem, né, para o magistrado, para a secretaria, e dizendo que o mero requerimento não vai permitir autorização para que o juiz quebre essa ordem cronológica. Tá bom? Parágrafo 5º. Decidido o requerimento, né, desse pedido de reabertura para instrução ou conversão do julgamento de diligência, esse processo vai retornar para a mesma posição que ele ocupava na lista. Certo? Porque, às vezes, é uma mera diligência que precisa ser realizada. O que é uma diligência, professor? Né? Quem não é da área? Diligência é uma ação pontual no processo. Sei lá, faltou juntar um documento X, faltou juntar um contra-cheque Y, e a parte percebe que o processo foi julgado, mas, estudando o processo, detectou que faltou juntar esse contra-cheque para que o juiz analisasse o valor da indenização, por exemplo. A parte pode pedir, seu juiz, olha, junte esse contra-cheque aí para, na hora que o senhor decidir e for fixar o valor da decisão, está aqui o contra-cheque para você ter uma base para calcular, para determinar o valor dessa multa, né, ou dessa pensão, por exemplo. Então, é um mero ato de diligência, de cumprimento de uma ação que não exige uma complexidade, certo? É uma diligência para, diríamos, deixar o processo totalmente completo para que o juiz pudesse proferir a decisão. Esse tipo de documento faz esse processo sair da lista. Depois que a diligência é executada, ele retorna para a mesma posição da lista da ordem cronológica. Certo? Tomara que os amigos aí estejam compreendendo bem, né? Eu acho que estou tentando ser o mais claro possível. Beleza? Então, continuando aí a nossa exposição,
parágrafo 6º diz: ocupará primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º, ou, conforme o caso, no parágrafo 3º, o processo que tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. E 2, quando o processo se enquadrar na hipótese do artigo 1040. Que hipótese é essa, professor? É a hipótese em que houve uma reforma da decisão pelo tribunal, em virtude daquela decisão ter sido proferida em dissonância com o entendimento do Tribunal Superior já fixado. Certo? Nesses 2 casos, o processo, ao retornar para o juízo, com a sentença anulada ou reformada, no caso dela ter sido reformada por causa de não atender ao entendimento do Tribunal Superior, ela entra em primeiro lugar na lista, né? Exceto se tiver que se realizar alguma diligência ou que se tiver de se complementar a produção de provas. Mas se já tiver apto para julgar, o processo retorna ao juízo e ele vai em primeiro lugar na lista, para que o juiz tome uma decisão em acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior, nesse caso aqui, né, do inciso 2, certo? Ou para que ele corrija a decisão, já que a decisão for anulada, nos moldes em que o processo já se encontra, que é o caso do inciso 1. Ou seja, aquele processo já fora decidido e, portanto, a decisão estava errada, o tribunal anulou e, portanto, retorna para ele, já chega no primeiro lugar da fila para ser imediatamente julgado. Certo? Então, apresentamos para vocês aqui essa ideia de que, do princípio de que os processos devem ser julgados obedecendo-se à ordem cronológica de conclusão. Ou seja, o juiz deve dar preferencialmente foco, né? Deve decidir preferencialmente o juiz, o tribunal, os processos mais antigos. E apenas nos casos definidos como exceção, pelo artigo 12, a partir do parágrafo 2º, é que essa ordem cronológica de chegada do processo poderá ser desobedecida. Tranquilo? Espero que os amigos tenham compreendido. Passando aí a analisar agora o artigo 13, que fala, artigo 13, 14 e 15, que traz normas gerais de aplicação das regras, né, do novo CPC. Normas gerais de aplicação em todos os processos, né, que, porventura, precisem beber da fonte, né, legislativa, que é o Código de Processo Civil. Diz o artigo 13 o seguinte, ó: a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras. Isso é até um tanto quanto óbvio, né? As regras que vão reger o processo civil brasileiro são as regras que estão nesse Código de Processo Civil, nas normas processuais brasileiras. Com exceção, ressalvadas, né, disposições específicas previstas em tratados, convenções e acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Ou seja, a regra é que no processo civil se aplique as normas processuais do Brasil. Isso tem a ver com a nossa soberania como país, né? Excepcionalmente, quando o Brasil fizer parte de tratados, convenções ou acordos internacionais que prevejam normas processuais distintas das normas que estão previstas no CPC, aí poderá se utilizar delas na resolução dos conflitos. Pelo artigo 14, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Isso quer dizer o seguinte: a lei processual, a lei adjetiva, assim que ela entra em vigor, se não for fixado para ela vacatio legis, né, ela produz eficácias a partir do momento em que ela entrou em vigor. Certo? Ela, portanto, tem efeitos ex nunc. Ela não vai retroagir para desfazer fatos passados. Pelo contrário, ela deve respeitar os atos processuais praticados ao seu tempo. Certo? Deve respeitar os atos processuais praticados ao seu tempo. E deve respeitar também as situações jurídicas já consolidadas sob a vigência do antigo CPC, por exemplo. Ok? Todavia, a partir do momento em que ela entra em vigor, ela já deverá ser aplicada aos processos a partir dali. Ou seja, se houver alteração no rito processual com uma norma nova, o novo rito já deve começar a ser aplicado dali para frente, sem retroagir, ex nunc.
certo? E os atos processuais realizados até aquela data de entrada em vigor da nova norma processual devem ser respeitados. É isso que diz o artigo 14. Princípio da irretroatividade da lei processual. Perfeito? Isso serve para o processo civil e também serve para o processo penal e para as normas processuais como um todo. Tá joia? E, por último, o artigo 15 vem trazendo aqui regras de aplicação supletiva e subsidiária das normas do processo civil a processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos. Então, às vezes, os processos eles têm várias naturezas. Nós podemos ter processos judiciais na esfera trabalhista, na esfera penal, processos penais, na esfera eleitoral. Nós podemos ter conflitos, né, e necessidade de processos administrativos para solução de conflitos entre o servidor e a administração pública, ou então entre um particular e a administração pública. E as normas processuais do CPC poderão ser aplicadas supletivamente e subsidiariamente a esses processos. Tá certo? Então, o CPC, portanto, é o Código de Processo onde estão as normas gerais do processo. E essas normas gerais, quando não houver maior detalhamento nas normas processuais específicas, eleitorais, trabalhistas e administrativas, essas normas gerais, esses princípios gerais, serão aplicados supletiva e subsidiariamente aos processos eleitorais, processos trabalhistas e aos processos administrativos. Então, com isso, nós finalizamos aí o estudo, né, até agora, do artigo 1º ao artigo 15 do CPC novo, certo? Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, no YouTube, né, lá onde estou construindo esse curso de processo civil com vocês, certo? Também sigam o meu Instagram, né, Prof. Arley Souza. Divulguem para os estudantes de processo civil e aqueles que estão querendo aprender processo civil para concursos públicos. Podem me seguir também no meu Instagram pessoal, é um prazer recebê-lo lá. E no Facebook, né, vocês vão me achar se consultarem pelo nome Arley Souza, certo? Se alguém quiser me contratar para uma mentoria, um auxílio no estudo de concursos públicos, considerando a experiência que eu já tenho, também podem me ligar neste número de WhatsApp profissional, certo? Por hoje, eu queria finalizar a nossa aula desejando a vocês muita força, muita disciplina, paciência e autoconfiança, né? Peço que vocês assistam o nosso curso de forma cronológica, porque o curso vai ter uma solução de continuidade, de modo que vocês sigam passo a passo as aulas, em que nós abordaremos todos os assuntos possíveis de se cair no concurso público, no que toca a matéria de processo civil. Inclusive, eu vou também oferecer aulas de revisão com exercícios daquilo que eu já tratei em aulas anteriores. Às vezes, após 3, 4 aulas, eu vou e faço uma aula de revisão das aulas anteriores, de modo que a gente possa rememorar assuntos importantes e ver como é que cai em questões de concurso as matérias que eu tenho ministrado para vocês, né, nessa forma sequencial. Tá bom, meus amigos? Agradeço muito a presença de todos. Tenham um bom dia, bons estudos, foco, disciplina, autoconfiança, que eu quero ver vocês se tornando meus colegas de carreira no setor público. Até a próxima.